se não tem sido bênção, se não tem agregado, vamos ser tardios no irar, vamos ser tardios no falar, vamos estar prontos a ouvir. A palavra está falando, você está ouvindo. Então tem que escutar, tem que entrar no ouvido, não sair pelo outro, mas entrar e descer para o coração. Às vezes eu estou atraindo morte para a minha vida, estou matando meu casamento, eu estou matando o sentimento das pessoas por conta de palavras pesadas, por conta de críticas. Então vamos mudar isso. Você ama a sua vida? Você quer viver dias felizes? Guarde a sua boca. Estão ligadas às suas vitórias? Você pega esse espírito. Que espírito é esse? Diga, eu bebo do espírito, da palavra profética, para 2025. O Senhor tem um melhor vinho para a minha vida, e Ele deixou o melhor para o final, em nome de Jesus. Amém, pessoal? Amém. Graças a Deus. Pode sentar, por gentileza. Boa noite, pessoal. Diga comigo, por favor, esse título gigante. Diga comigo, indomável, incontrolável, mortífera. Assim é a língua do homem. Olha o perigo, indomável, incontrolável, mortífera. Assim é a língua do homem, quando a língua é usada para o mal. Então, quando a língua é usada, mal usada, na verdade, né, ela se torna incontrolável. A palavra de Deus, ela é capaz de nos curar, ela é capaz de nos libertar, ela é capaz de nos abençoar. Mas a palavra usada de uma forma errada, até uma expressão que a bispa usou, que a língua, ela tem uma toca, né? Porque ela é um membro muito violento, que ela tem sua toca atrás dos dentes. Então, quando ela sai, ela tem um poder de fazer coisas extraordinárias, tanto para o bem quanto para o mal. Ela tem o poder de destruir, de matar, de adoentar, como de curar, de atrair bênção, de atrair favor. Então, os pais, por exemplo, eles podem tornar filhos poderosos através da palavra de Deus, ou talvez também destruir esses filhos, destruir o emocional deles através de crenças malignas, de baixa autoestima. Então, palavras, tudo, né? O ser humano é um ser social, um ser que fala, um ser que se comunica, né? Então, palavras mal usadas, usadas fora de contexto, podem destruir famílias, podem destruir relacionamentos, podem destruir... Por quê? Porque, às vezes, uma palavra mal colocada vem com uma malícia, vem com um julgamento, vem com uma fofoca. E nós como cristãos, nós vamos dar conta de cada uma dessas palavras. Porque todos vão dar conta de cada palavra que sai da sua boca. Mas a diferença de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, é que nós temos consciência do poder dessas palavras, que, bem usada, ela atrai poder, ela atrai vida, ela atrai sucesso, ela atrai cura. Mal usada, ela atrai morte, ela atrai destruição. Então nós temos que trazer para a nossa vida, sempre. Sempre. A palavra ela vem sempre com um propósito, de mudar a mim, a você. Não é mudar o outro, não é mudar a esposa ou o marido ou o filho, é mudar você. Então a boca ela pode ser como uma harpa que, no caso de Davi, ela acalmava o espírito, a opressão de Saul. Ela pode ser como um atirador de lanças. O Saul recebia aquilo e lançava lanças. Então a gente pode receber e ser uma pessoa que as nossas palavras sejam como uma harpa que traz leveza, a presença do Senhor, ou só ataques, só violência. Então você usa suas palavras para confortar ou para afrontar. Aqui em Mateus 12, 36 diz assim: mas eu lhes digo que no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil. Fala comigo, inútil. Inútil.
inútil que tiverem falado. Pois por suas palavras vocês serão absolvidos, e por suas palavras vocês serão condenados. Então as nossas palavras vão nos justificar diante de Deus ou vão nos condenar diante de Deus. As nossas palavras, elas vão definir, inclusive, a nossa eternidade. Olha o peso disso. O Senhor falou, no dia do juízo, no dia do julgamento, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que nós tivermos proferido. Aqui em Tiago 3 é uma passagem muito interessante que fala sobre a língua. Ela é muito ampla, ela é muito clara. Olha só, vamos juntos. A partir do primeiro. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Então, nós conhecemos, você pode não estar no altar, mas você já é um mestre. Você já sabe qual é o certo e o errado. Sim ou não, pessoal? Sim. Você sabe, você já não está na condição de frio. Aí só tem uma opção, quente, porque o morno já não vai funcionar. Então, nós, os que ensinamos, você é um exemplo para o seu vizinho, você é um exemplo para a sua mãe, para o seu filho, para o seu cônjuge, para o seu tio. Você é um exemplo para os seus colegas de trabalho, você está ensinando. A gente falou isso na segunda-feira, né, que por menor que seja, nós temos um nível de influência. Todos tropeçamos, o Tiago já começa assim, todos tropeçamos de muitas maneiras. Cada um tem suas falhas, sua tendência, né? Então cada um pode cair, você pode cair numa coisa que eu não caio, e vice-versa. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, agora ele fala assim, mas se essa pessoa não tropeça nas palavras, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo, porque as palavras geram reações, geram atitudes. Quando colocamos freios na boca dos cavalos, para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Olha que coisa interessante. Às vezes a gente não percebe alguns detalhes do nosso dia a dia, né? Um animal tão forte e poderoso, o que domina ele é um ferro na boca dele. Então você tem um animal lá que você consegue levar ele para onde você quer quando você controla a boca dele, ou seja, se a gente controla a nossa boca, Deus pode nos conduzir da forma certinha. Mas se a gente não controla a nossa boca, a gente fica igual aquele cavalo chucro. Ele pula, ele derruba o cowboy lá, ele faz uma bagunça, ele não aguenta, ele não suporta ter ninguém em cima dele. Tomem também como exemplo os navios. Você já deve ter visto aqueles navios gigantescos de contêineres. Aquele navio gigantesco tem um leme mais ou menos desse tamanho, assim, uma roda. Embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Você já deve ter visto aqueles incêndios, né, na Califórnia, aquela coisa que devasta, né, metade do estado praticamente. E aquilo tende sempre a começar com uma fagulha, uma coisinha pequena. A gente já viu no Brasil aquelas queimadas, né, que o pessoal jogava bituca, e aquele mato seco, e aquilo se tornava uma coisa complicada depois. E assim é. Assim também a língua, fala comigo, a língua é um fogo. A língua é um fogo, é um mundo de iniquidade colocada entre os membros do nosso corpo. A caverna dela, a jaula dela fica atrás dos nossos dentes. Contamina a pessoa por inteiro
incendeia todo o curso da sua vida. Fala, incendeia todo o curso de sua vida. Ou seja, a gente tem o poder de incendiar, de arruinar a nossa vida, quando nós não controlamos a nossa boca, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Quem é que dá esse gás, essa vontade? São as setas. É uma pessoa guiada pela carne, ela é guiada pelo diabo. Então ela é incendiada pelo inferno, quando ela está lançando maldições, falando mal do trabalho dela, falando mal do cônjuge dela, falando mal da vida dela, ela está incendiando a própria vida, está dando tiro no pé dela. Toda espécie de animais, olha esse detalhe, pessoal. Toda espécie de animais, aves, répteis, criaturas do mar, doma-se e tem sido dominada pela espécie humana. Você vê aqui, ó, tem gente que tem cobra de estimação. Você vê ali no SeaWorld, eles fazendo gracinha com baleia. Mas a pessoa, olha só, a língua, porém, 8. A língua, porém, fala comigo, ninguém consegue domar. Olha só, é um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Os homens treinam cavalos, treinam leões, treinam baleias, mas não conseguem controlar a língua. Olha a profundidade disso, pessoal. Com certeza você já leu Tiago 3 inúmeras vezes na sua vida. Mas quantas vezes que você parou para analisar tópico por tópico? Às vezes, olha só, quanta coisa a gente pode estar destruindo na nossa vida, porque a gente está incendiando a nossa vida, a gente tem controle, o ser humano tem poder para dominar, dominem. Foi a ordem que Deus deu para o homem, domine. E o homem dominou sobre os animais, sobre todas as criaturas, mas ele não domina a própria língua. Esse pequeno órgão, mas que se vangloria de grandes coisas, de grandes resultados. A língua, você vai ver, vamos acompanhando. Ninguém consegue domar, é um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua, olha só, bendizemos o Senhor, a gente estava adorando até agora há pouco, né? Bendizemos o Senhor, eu tenho tudo no Senhor, tudo em Deus, eu tenho confiança, eu tenho esperança no Senhor. Você estava louvando agora há pouco comigo. Bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Como assim? Da mesma boca procedem bênção e maldição. Vamos juntos, por favor. Meus irmãos, não pode ser assim. Não pode ser assim, não pode ser assim. Você louva a Deus, você adora a Deus, mas você amaldiçoa seu marido, você amaldiçoa sua esposa. Como assim? Você amaldiçoa seu patrão, você xinga ele, você fala nas costas dele. Peraí. Acaso podem sair água doce e salgada e água amarga da mesma fonte? A mesma boca que diz que ama a Deus pode também odiar o seu irmão? Você diz que bendiz, que agradece a Deus, que ama Jesus, mas você odeia a criação de Deus? Aquele que foi feito à imagem do Senhor? Não tem sentido. Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. É incoerente. Não é normal, não é possível isso. Então a palavra está falando, a gente pode tropeçar de várias maneiras. Um cai aqui, outro cai ali, outro tem uma tendência para isso. Todo mundo tem suas lutas, é isso que o Tiago está falando. Mas o Tiago está falando uma coisa também. Todo mundo tem uma dificuldade, mas se todo mundo vai pecar no mesmo ponto, na língua, na boca. Se a gente consegue dominar a nossa língua, a palavra diz que eu sou quase perfeito. Porque a boca, pessoal, a língua, ela leva as pessoas para grandes problemas. A gente acabou de ler, a boca é tão incrível que ela é capaz de conduzir um grande animal, um cavalo, como um grande navio.
Ou seja, algo pequeno, mas que tem um grande poder que muitas vezes a gente não tem consciência. Eu acredito que a maioria das pessoas não tem essa consciência. Não tem a consciência. Algumas pessoas acreditam, elas vão tanto no automático, falando, às vezes repetindo hábitos de reclamação, hábitos de murmuração, que ela pegou dos pais. E ela tem esse hábito, ela fala mesmo, ela xinga mesmo, ela critica, ela tem esse mau hábito de sempre procurar um defeito, de fazer uma colocação ácida. Às vezes é um padrão que a pessoa acostumou e uma falta de consciência, mas a palavra está vindo para nos dar consciência. A palavra está vindo para nos mostrar, este caminho está te conduzindo para um campo, para um bosque, que você vai queimar esse bosque, você está acabando com a sua vida. Veja que os maiores líderes do mundo, pessoal, eles foram impactantes por causa das suas palavras. Um dos maiores oradores da história, que a gente pode dizer que ele foi um dos maiores oradores da história pelo estrago que ele fez, foi o Hitler. Como é que ele convenceu aquele povo a acreditar em tantas coisas, a acreditar naquela ideologia, que o culpado do problema do país eram os judeus, que todo o problema da vida deles era aquele povo? Como que alguém fez uma coisa dessa? Uma oratória muito forte, muito poderosa, usada para o mal. Mas a gente tem um exemplo, por exemplo, do Billy Graham, um homem que usou as suas palavras para ganhar milhões de almas para Jesus. Tem um monte de gente que usa as redes sociais para falar mal das pessoas, para criticar as pessoas. A bispa usa as redes sociais para falar de Jesus, para falar de mudança, para falar de esperança, de transformação. Ou seja, a língua, ela tem o poder de mudar a história da humanidade. Pelo que nós estamos aqui, pessoal? Porque um dia pessoas ouviram as pregações de Jesus, as histórias de Jesus e colocaram no papel. Olha as bem-aventuranças, Mateus 5, 6 e 7. Foi um grande culto que Jesus fez. Aquele é o fundamento do cristão. As bem-aventuranças são os fundamentos do cristianismo. Então veja, a palavra, a língua, ela tem o poder de nos conduzir para o bem e para o mal. Então analisa, para onde a sua vida tem sido dirigida, tem sido guiada, para onde a sua família tem sido encaminhada, seu casamento. A gente viu agora há pouco na palavra que a língua se vangloria de muitas coisas, é um órgão pequenininho. Então a língua é orgulhosa. Ela tem muito poder, porque ela sabe do poder que ela tem. E muitas vezes a gente está dando um poder a ela que vem do próprio mal, vem do diabo. Nós estamos com uma pequena fagulha, às vezes você sabe. Às vezes tem pessoas que aprenderam a analisar, às vezes, um ponto fraco do outro, que às vezes ele só lança uma fagulha, uma crítica, uma provocação, uma palavra, às vezes, desperta sentimentos, levanta defuntos, lembra do passado, às vezes uma palavra incendeia todo um bosque, que é aquela fagulha que a gente acabou de ler, que devasta aquela floresta inteira. Então muitos estão sendo arruinados por causa dessa língua pesada. Aquela língua, como diz, né, aquela língua ferina, né, aquela língua maliciosa, tem destruído o casamento, tem destruído a autoestima das pessoas. Os resultados profissionais, ela está sempre se botando para baixo, ela está sempre falando que comigo nada dá certo, comigo não funciona. São palavras pesadas, pessoas mentirosas. Veja como isso é sério. As pessoas têm o poder de dominar animais, mas não têm capacidade de dominar a sua própria língua. E por isso que tem muita gente amargurada. Porque a língua, ela desperta a morte, ela desperta a violência. Você já deve ter visto, né? Às vezes uma pessoa instiga a outra
E o outro começa a ficar irado, começa a ficar nervoso, aquilo desperta violência, desperta choro, às vezes uma palavra, uma fagulha, despertam uma memória, alguma coisa, a pessoa fica abalada, fica chateada, aquilo talvez se torne uma coisa para o resto da vida, dependendo do que fala, por exemplo, um filho. Então, o que tem saído da nossa boca tem nos trazido bênção ou maldição? Da mesma boca não pode sair bênção e maldição, não pode sair elogio e crítica, não pode sair uma bênção, mas também uma ofensa, um louvor, mas também um palavrão. Não pode, não tem sentido. Uma pessoa cheia do Espírito Santo não faz assim. Ela não pode adorar ao Senhor com sinceridade, mas em casa está xingando o outro. Não tem sentido. Está xingando a vida, está xingando o marido, está xingando a esposa, está xingando a empresa. Então a nossa boca, ela pode ser essa fonte de conforto, de deleite, mas de morte também. Pode ser de água doce ou de água amarga. A gente pode lembrar na palavra, quando Agar fugiu da Sara, o anjo mostrou para ela, o Senhor mostrou para ela uma fonte, um poço. Então aquelas águas se tornaram a salvação dela naquele momento. Mas também a fonte pode ser amarga, como aquelas águas de Eliseu, por exemplo, de Jericó. Antes de Eliseu colocar o sal lá na nascente, aquelas águas eram amargas, elas causavam abortos, elas causavam prejuízo, elas causavam morte. Então tome essa decisão na sua vida, puxa aí na sua consciência. Eu decido hoje que da minha boca, a minha boca vai ser uma fonte de vida. Fala comigo, a minha boca, ela será uma fonte de vida. Então, guarda isso. Não pode sair bênção e nem maldição. Não pode sair morte nem vida do mesmo lugar. Aqui em Tiago 1,19, olha só. Meus amados irmãos, tenham isto em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar, ou seja, aprenda a ouvir. A gente tem uma dificuldade para ouvir. Homem tem uma dificuldade, principalmente para ouvir. Esteja pronto para ouvir. Demore lento para falar e tardio para irar-se. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo, a sua religião não tem valor algum. Ah, não, porque eu sou um homem de Deus, mas você é bocudo, você é pesado, você é irado. Essa religião aí, eu não sei que religião que é, não é essa daqui. Não é o que o Tiago está falando. Mas qual que é o nosso padrão, geralmente? Que a gente está sempre pronto para falar, né? E tardio para ouvir. A gente não quer ouvir, mas a gente quer falar na hora. E isso a palavra nos dá uma direção muito clara. O tolo, ele não quer ouvir, ele não aceita conselho, ele apenas quer expor os seus pensamentos. Então o tolo, ele quer falar. E a palavra está falando, você tem que ouvir pronto, estar pronto para ouvir e demorar para falar. Você tem que se segurar, tem que ter domínio próprio, tardio para irar-se. Muitas vezes a gente não quer ouvir nada. A gente só quer falar e provocar e falar. Então não adianta falar, não, eu tenho uma fé. Eu tenho Deus, mas eu não seguro a minha língua. Não funciona, é puro engano. O Tiago está falando aqui, engana-se a si mesmo. É puro engano, não tem valor algum. Então você, por exemplo, dentro da sua família, no seu trabalho, quando você analisa as conversas que você tem, você se pega em meio de pessoas que estão criticando, em meio a pessoas que estão fazendo fofocas. Então a palavra já está falando, essa fé aí que a pessoa diz que tem, ela não tem valor nenhum. Porque não é esse o nosso lugar. Você já não reparou que às vezes as pessoas falam, né? Tem até aquela brincadeirinha, né? Que quando a irmã, né, aquela irmã que parece muito religiosa, ela morrer, tem que comprar 2 caixões. Um para ela, um para a língua dela. Por quê? Porque crente tem fama de ser fofoqueiro.
Porque ele usa a conversa diabólica, maliciosa, de que está só querendo ajudar, de que está só falando para todo mundo orar sobre aquele ponto. Nem ela ora. Mas ela quer contar para o irmão para ver se o irmão ora. Então ela expõe a vida do outro, ela conta a vida do outro. Né? Então isso não é de Deus. Gente fofoqueira. Tem até uma passagem em Atos que falava assim, ó, porque o povo de lá só se importava em saber das últimas novidades. Ou seja, eles queriam saber o que estava acontecendo, eles queriam saber das conversas do momento. Era o fuxico gospel. Né? Vamos falar dos outros, mas é para informar do artista cristão, do cantor cristão, da separação do casal cristão. Olha que maravilha, né? Isso daí não tem valor para Deus. Isso daí é do diabo. Tá fazendo o mesmo jeito, só com a roupa diferente. É a mesma coisa. Esse daí não tem valor nenhum. Sua religião não tem valor algum. Provérbios 18, 20. Do fruto da boca enche-se o estômago do homem. O produto dos lábios o satisfaz. A língua tem um poder sobre a vida e sobre a morte. E os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Do que você tem se alimentado? A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Você tem comido o fruto de quê? De vida ou de morte? Os que gostam de usá-la, você gosta de usar muito? Ó, a palavra falou agora, ó, estejam prontos para ouvir e tardios para falar. Mas a pessoa quer falar, né? Então ela está comendo desse fruto. Do que a gente está se alimentando? Esse alimento que eu tenho comido tem me trazido mais vida ou mais morte? Eu tenho melhorado ou piorado? Meu casamento, através desses frutos que eu tenho usado, tem me trazido resultados nesse casamento melhores ou piores? Do que eu tenho colocado para dentro no meu estômago espiritual? Eu tenho orado, eu tenho declarado a coisa certa, eu tenho louvado a Deus, eu tenho abençoado a vida das pessoas, ou eu tenho falado dos problemas, eu tenho feito meus comentários construtivos, eu estou comendo disso. Porque olha só, se eu começo a lançar críticas, não, mas eu só estou falando a verdade, então. A palavra fala que eu vou comer desse fruto. Às vezes você está angustiado, às vezes você está pesado, às vezes você está oprimido, porque é o fruto daquilo que você está comendo. O meu estômago espiritual está cheio de coisas ruins. Às vezes a gente tem dias, tem momentos, tem épocas, que às vezes a gente está falando, não, mas eu devo estar sendo atacado pelo diabo. Não bom, a gente dá muito crédito muitas vezes para o diabo. Vamos tirar os olhos daqui de fora, dos ataques, das coisas, vamos olhar para dentro. O que eu tenho falado? Que tipo de alimento eu tenho comido? Do que eu tenho me alimentado espiritualmente? De más notícias, de críticas, né, de amargura? Então, qual o fruto? Qual o resultado que eu tenho tido por conta dessas palavras? Você está feliz com seus resultados? Se estiver, amém, continua fazendo e vai melhorar cada vez mais. Mas se eu paro e olho, não estou feliz com os meus resultados. Então eu tenho que analisar. Se a língua é um pequeno órgão, que ela tem a capacidade de, como uma fagulha, incendiar um bosque, será que com coisas que eu acho que são pequenas e insignificantes, porque pequeno não é insignificante, mas às vezes eu acho que é pequenininha, não, é bobagem, isso não é isso que está atrapalhando a minha vida, será que não? Será que esses comentários, será que essa negatividade, será que essa acidez, essa crítica não tem atraído problemas para a minha vida? Eu estou achando que isso é bobagem, é só o meu jeito, né? Eu só acostumei a ser assim, foi só um comentário, só foi uma brincadeirinha. Cuidado. A palavra fala, não fica falando que é brincadeirinha, não. A palavra tem um provérbio que diz sobre isso. Da pessoa que fica lá, se eu não me engano, é como uma pessoa que dá tiro com armas mortais, a pessoa que faz uma coisa errada e diz, eu estava só brincando. Então compara essa pessoa com alguém que está dando tiro assim, a esmo.
Tá? Ele está botando um monte de gente em perigo, mas ele fala, tá, só estava brincando, você não aceita brincadeira? Quanta gente que estraga relacionamentos, porque não, você não aceita brincadeira? Eu falei que você estava feia, mas era só uma brincadeira. Eu falei que você não é isso, é aquilo, mas é só uma brincadeira. Vai tentando ampliar aí para aquilo que você vive, para aquilo que você tem feito, falado. Olha lá, como o louco que atira brasas e flechas mortais, assim é o homem que engana o seu próximo e diz, eu estava só brincando. Você está levando a vida muito a sério. Pois é, o diabo não brinca de destruir, de matar, de arruinar as pessoas. Ele não brinca, ele leva bastante a sério. E tem gente que está vivendo uma tragédia atrás da outra. A vida não está caminhando, por quê? Porque está amaldiçoando, está atraindo problemas com as próprias mãos, com a língua dele. Provérbios 6,16. Há 6 coisas que o Senhor odeia. 7 coisas que ele detesta. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, e a testemunha falsa, que espalha mentiras, e aquele que provoca discórdia entre irmãos. Então veja, meus queridos, a palavra bem usada, ela cura a alma, ela abre portas, ela atrai pessoas, né, sonhos para coisas grandes, né? Ou ela pode matar o espírito, e o Senhor detesta, aquele que espalha mentiras e causa discórdia entre irmãos, provoca discórdia entre irmãos. Então aquele que provoca discórdia na família, que provoca divisão na igreja, aquele que age dessa forma, manipulador, fofoqueiro, crítico, é detestado por Deus. Deus detesta esse comportamento. Esse cara essa pessoa que causa discórdia no meio dos irmãos, esse está perdido, Deus detesta esse comportamento. O coração que sabe discernir, busca o conhecimento. A palavra está vindo, está me dando sabedoria, me dando conhecimento. Mas a boca dos tolos alimenta-se de insensatez. Vamos juntos, por favor, esse versículo é muito importante. Provérbios 21, 23, na Almeida. Diga junto comigo. O que guarda a boca e a língua, guarda das angústias a sua alma. Então, o que guarda a boca e a língua, guarda das angústias a sua alma. Você quer ficar leve, você quer ficar tranquilo, guarda a sua boca. Uma pessoa que usa mal a boca, ela está sempre atraindo peso para a vida dela. Então a gente acabou de ler. Uma pessoa sábia, de coração sábio, ela busca discernimento. Tá bom, vamos lá, vamos analisar o meu comportamento. Vamos analisar as minhas palavras, a minha postura, a forma que eu lido com as coisas. Deixa eu analisar, deixa eu filtrar. Eu tenho falado que acrescenta? Eu tenho atraído o quê? Bênção ou maldição? Eu tenho levado bênção ou maldição para a vida dos outros também? Eu estou guardando a minha língua? Eu estou pensando para falar? Eu estou sendo tardio para falar? Eu estou pensando mais? Eu estou me controlando? Então eu estou me poupando. Estou poupando muito sofrimento para a minha alma. Aqui em Provérbios 29 diz assim, você já viu alguém que se precipita no falar? Você já viu algum precipitado? Levanta a mão para mim, por favor. Olha só o que a palavra diz. Há mais esperança para o insensato do que para ele. Esse tipo de gente é um problema, pessoal. O precipitado. O precipitado é complicado. Porque os precipitados são aquele tipo de pessoa que é indisciplinada, que é desorganizada, que ela fala e não cumpre, que a palavra dela não vale nada. Isso é triste. Um dia ela promete o mundo, no dia seguinte ela finge que esqueceu. E ela acha que todo mundo esqueceu também. Não dá satisfação, não responde, não volta a tocar no assunto. Mas por que ele faz isso? Porque ele é precipitado, ele se coloca em problemas, ele perde credibilidade.
O presbitado não tem credibilidade, a esposa não confia nele, o marido não confia nela, o filho, quantos pais que perdem credibilidade, que ele promete, olha filho, eu vou comprar isso, ó, eu vou fazer isso com você, ó, tal dia vai acontecer tal coisa. Não faz. Mas ele fala sem pensar. Aí ele é cobrado, ele é pressionado, ele fala, não, porque agora eu entendi, agora eu mudei. Não, porque agora tudo é diferente. Nunca foi, mas agora vai ser. Então, quando você tomar uma decisão, nunca faça promessas. Para a pessoa não perder credibilidade. Simplesmente haja. Haja. Não precisa ficar dando relatório de cada passo que você faz. Ó, eu fiz isso, ó, eu fiz aquilo, hein? Só faça. O tempo vai mostrar se você mudou ou não. Quem vive prometendo que mudou, não muda. Porque você tem que mostrar para você, não para o outro. Isso é um grande entendimento que muitas pessoas não têm. Ela quer mostrar para o outro, eu mudei, tá? Eu mudei. Não, você não mudou. Quem muda não fala que mudou. Quem muda não tem que ficar afirmando toda vez, não, eu mudei. Não, a mudança ela tem frutos, como João Batista falou. Mostrem frutos de arrependimento. Para que você não perca a sua credibilidade, para que as pessoas não deixem de confiar em você. Porque é muito triste uma pessoa que não tem palavra, um cristão que não tem palavra. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa, a gente está fazendo um negócio com uma pessoa, que ele é armênio, e ele falou, olha, eu só vou fazer esse negócio com você, porque você me disse que você é pastor. Mas quantos que fizeram negócios com o pastor, e ele aprendeu da pior maneira que ele deveria ter feito o negócio com o ímpio? Isso é muito triste, isso é o que mais acontece, infelizmente. No Brasil tem lugar que não aluga para a igreja, porque já levou calote de um monte de igreja, de um monte de pastor. Tem gente que não faz negócio com igreja, tem lugar que não contrata crente, que não contrata o irmão da igreja. Poderia todo mundo crescer, poderia toda a comunidade da igreja crescer, como os árabes fazem, como os judeus fazem, mas não dá. A pessoa se coloca numa posição que ela não pode ser confiada a nada. É uma pessoa sem credibilidade. Mas uma pessoa que tem credibilidade, ela está sempre no lugar certo, ó. Vai ser lembrada. É a história do perito. Já viste um homem perito no que faz? Perante rei será colocado. Então a pessoa vai lembrar dela, vai lembrar bem dela. Tem gente que é lembrada mal. Tem gente que você não apaga o contato, você deixa lá, para você não correr o risco de ligar para ela de novo. Porque às vezes você apaga, aí você procurando alguma coisa lá, você vai lá e liga para a pessoa de novo e não lembra que é aquela. Né? Igual uma vez que a gente foi fazer trocar a pia de casa, e o cara fez um preço bom, mas é aquele cara lá que só te vende a primeira vez, né? Depois ele tem que mudar de estado, de cidade, porque ele vai se queimando com todo mundo e ele não consegue mais trabalhar. Por quê? Porque aparentemente estava certo, depois deu um problema, ligou 3, 4, 5 vezes, não, estou indo aí, não, amanhã estou aí. Só ficava lá, é hoje, hein? Tocava o interfone, você, é ele. Não era ele, está até hoje, talvez ele foi lá hoje, mas eu não estava lá no Brasil. Então tem gente que trabalha e fala, né, meu Deus, né, mas eu sou dizimista, eu sou ofertante, não, se eu vou na igreja, eu apresento lá para o pastor para concordar comigo, mas você não tem credibilidade, você é precipitado, você é desonesto. Você não tem palavra. Há mais esperança para o insensato do que para esse cara que é precipitado. Olha aqui, ó. No Provérbios 17, 27, quem tem conhecimento, ó, você está tendo conhecimento. Você não está na condição de estou sozinho nessa. Não, a palavra está dizendo qual é o caminho. Quem tem conhecimento é comedido no falar. E quem tem entendimento é de espírito sereno. Ele tem equilíbrio, ele tem sabedoria, ele tem atitude certa.
Até um insensato, olha só, até um insensato passará por sábio se ficar quieto. Se contiver a língua, parecerá que tem discernimento. Olha, ele só ficou quietinho. Olha só que homem sábio, que homem distinto. Mas o que ele fez? Nada, ele só não abriu a boca. Ele ficou lá numa postura assim, tranquilo. Às vezes é o tolo do tolo, mas como ele não falou nada, a gente tem a impressão, olha que bacana, o cara que, né? É aquilo lá, quem não está juntando está espalhando, quem não está atrapalhando já está ajudando muito, né? O que eu posso fazer? Não atrapalhar. Você já deve ter visto alguém que falou, o que eu posso fazer? Não atrapalhando tá bom. É isso aqui. Até o insensato passa por sábio se ele só ficar quietinho. Se contiver a língua, parecerá que tem discernimento. Olha como é que a palavra é específica em tudo. Olha só essa daqui. Provérbios 10, 19. Quando são muitas as palavras, preste atenção, o pecado está presente. Mas quem controla a língua é sensato. Tem gente que fala muito. Tem gente que você pode perceber, ela começa a falar muito, ela começa a se soltar, ela começa a pegar uma intimidade, ela começa a ficar emocionada, ela começa a falar bobagem. Você já deve ter falado com pessoas que você, às vezes é um parente, né? Você vê que ele começa a ficar, e você dá uma asinha para ele, né? Você dá uma margenzinha para ele, você faz uma perguntinha para ele, ele começa a soltar, achar que tá podendo, né? Exigir algumas coisas, começa a falar bobagem. Quando são muitas as palavras, o pecado está presente. Vai falar demais. Vai sair um comentário, vai falar de alguém, vai sair falando do casamento do outro, vai falar da condução da vida do outro, do filho do outro. Vai falando, um assunto puxa outro, outra hora, daqui a pouco está falando mal de alguém. É assim. Uma coisa vai puxando a outra, e quando você não está sensato, alerta, você vai lá, tem um fiozinho de crítica, um fiozinho de ataque, de malícia, de acidez. Aí, quando são muitas as palavras, o pecado está presente. Uma das traduções, acho que é da Almeida, que fala de Davi, que Davi ele era bom para tocar, para lutar, ele era comedido nas palavras. Na Almeida fala que ele era sisudo. E sisudo você lembra de um ambiente de oficina mecânica. Aqueles homens lá, tudo sisudo. Você vê que eles não ficam fazendo graça. É daquele jeito. Ninguém ali entra em pecado. Que é um monte de homem que vai lá, a vida dele é mexer com o motor, pedir peça, fazer o serviço dele, sai para dar aquela fumadinha, volta. Mas você vai num salão de cabeleireiro, na manicure, aí a conversa pipipi, 10 mulheres falando junto e todo mundo se entende. Ali o pecado com certeza estará presente. É ou não é? Não. Estamos inventando tudo aqui. O pecado não está presente. Por quê? Quando são muitas as palavras. Eu estou falando que é porque é mulher, porque é homem? Não, é porque onde tem muitas palavras ali vai ter o pecado. E nesses ambientes, mulher fala mais mesmo. Então, pessoas que falam muito, por isso tem que ficar esperto. Se juntar o Leal e o Júlio, tem que ficar atento, né? Para não sair pecado. Então a pessoa tem que trazer para essa consciência. Você quer sua vida feliz? Você ama a sua vida? Sim ou não, pessoal? Olha só, aqui em Salmo 34, 12. Quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes? 100% vai falar com as duas mãos, eu quero. Guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Guarda do mal. Guarde os lábios da falsidade. Quer viver feliz? Você ama a sua vida mesmo? Então cuidado com o que você fala. Guarda da falsidade. Guarda a boca. Não solte nada sujo, venenoso, maldoso. A gente tem que ter filtro na nossa boca.
Olha aqui em Efésios 4:29 na Almeida: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover, fala comigo, para promover a edificação. Edifica? Então eu vou falar. Para que dê graça aos que a ouvem. Então que da sua boca saiam palavras que vão construir, vão agregar, vão ajudar. Não saia da sua boca nenhuma palavra tola, mas só que for boa para crescimento. Então se não acrescenta, se não agrega, eu não vou falar. Se é para provocar, se é para irritar o outro, se é para pesar, então eu fico quieto. Então, meus queridos, vamos crescer nessa maturidade. Vamos crescer nesse padrão. Se não tem sido bênção, se não tem agregado, vamos ser tardios no irar, vamos ser tardios no falar, vamos estar prontos a ouvir. A palavra está falando, você está ouvindo. Então tem que escutar, tem que entrar no ouvido, não sair pelo outro, mas entrar e descer para o coração. Às vezes eu estou atraindo morte para a minha vida, estou matando meu casamento, eu estou matando o sentimento das pessoas por conta de palavras pesadas, por conta de críticas. Então vamos mudar isso. Você ama a sua vida? Você quer viver dias felizes? Guarde a sua boca, para que você não contamine o seu coração, para que você não atraia problemas, pegue problemas com as suas próprias mãos. Isso é crer, isso é fé, isso é fazer pela fé, isso é ser maduro espiritual. Então vamos tomar essas decisões. Amém, pessoal? Fique em pé, por gentileza. Feche seus olhos, por favor, e com suas mãos no coração, eu peço que você analise o que nós falamos. Você é daquele que toca a harpa ou que lança as lanças, que joga lanças, que ataca, que toca a harpa, que acalma, que abençoa, que levanta ou que fere? Isso é muito sério. A língua é um fogo. A língua é pesada. Então tome essa decisão. Eu não vou destruir minha vida, Senhor. Eu não vou destruir a minha família. Eu não vou destruir o emocional de ninguém. Lembra do comecinho que a gente leu? Não assuma o risco de ser condenado por causa das palavras torpes que você fala. Se você fala. No dia do juízo, cada um vai ser julgado pelas suas palavras, se elas foram sábias, úteis, construtivas, edificantes ou não. Então vamos mudar esse padrão hoje em nome de Jesus. Você tem uma língua pesada ainda? Tem momentos que você é rápido para se irar, é rápido para falar, então vamos trabalhar isso agora. Você tardio para irar, você tardio para falar. Então ainda tem língua pesada, ainda tem mentira, ainda é uma pessoa que ataca o outro, que faz críticas, que fere, que tenta ir naquele ponto para ver se judia mesmo. Não aceita mais isso. Não aceita isso. Ore sobre isso. Ore sobre isso. Peça ajuda ao Espírito Santo. Senhor, eu acostumei a ter esse padrão errado, Senhor. Às vezes meu pai era bocudo, minha mãe era descontrolada, e eu peguei esse jeito. Mas você tem a possibilidade, a oportunidade de mudar isso. A metanoia é assim. A palavra é assim, a palavra vai vindo, e ela vai nos limpando, ela vai nos lavando, ela vai nos renovando, porque a renovação, ela acontece todos os dias. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, atraia para a sua vida essa bênção. Peça ajuda ao Senhor, peça renovação de mente, peça renovação, peça ajuda ao Senhor, meu Deus,
Eu preciso pensar para falar mais. Eu muitas vezes eu vou na impulsividade. Lembra do precipitado? Tem mais esperança para o insensato do que para o precipitado. Às vezes você não tem uma tolerância, o seu estopim é curto. Às vezes você não tem o equilíbrio emocional, porque tudo isso é emocional, é falta de domínio próprio, é falta do Espírito Santo, do fruto do Espírito. Então uma pessoa que está sem o fruto do Espírito, ela se ira, ela descontrola, mas quem tem o fruto do Espírito, ela tem paz, ela tem longanimidade, ela tem paciência, ela não tem ira, ela equilibra, ela, não é que ela não vai se irar, mas ela não vai pecar. A palavra não fala que você não tem direito de ficar irritado, nervoso com nada, não, mas ela fala, ó, você não peca por isso, você se controla, você é tardio para falar, tardio para irar-se, ou seja, você pensa, você processa, você sai de perto, você tira essas amizades do seu caminho, você não entra, né, nesses gatilhos de conversas erradas, não entra na pilha. Às vezes o cônjuge começa a fazer uma colocação e você tinha um hábito de alimentar aquilo, um alimentando o vício do outro. Quebra isso hoje em nome de Jesus. Decida, Senhor, eu vou agradar o Senhor. Eu não vou fazer aquilo que a carne deseja. A carne quer destruição, a língua quer acabar com tudo. Mas eu não vou dar essa margem para o diabo. Porque tem gente que não pensa que quem está sendo beneficiado, quem ele está agradando é o diabo que está adorando ver aquela destruição, aquelas brigas, aquela gritaria, aquela bagunça. O diabo que está gostando de ver isso. Aquela desunião na empresa, aquela desunião no casamento, aquela desunião com os filhos, aquela situação difícil, tensa. Então mude esse padrão agora em nome de Jesus. Você viu tanta coisa ruim dos seus pais, não reproduza agora com seus filhos. Não saia indiferente a isso. Nós vamos dar conta de cada palavra, seja boa, seja ruim, então que seja pelas boas. Então tema a Deus. O temor do Senhor, ela é o princípio da sabedoria. Ou seja, se eu tenho sabedoria, se eu temo a Deus, eu não quero desagradar a Deus. Eu tenho sabedoria, eu tenho conhecimento. Quem tem o coração correto, ele busca conhecimento. Então você está buscando discernimento aqui, ó, conhecimento. Então não saia indiferente à palavra. Tema a Deus. Tema a Deus. Fale com o Senhor agora. Eu te peço que você não despreze esse momento. Você peça ajuda ao Senhor. Senhor, me ajuda a falar menos. Me ajuda a filtrar as minhas palavras. Me ajuda a limpar meus pensamentos, Senhor. Às vezes eu ouvi coisas, mas aquilo eu sei que são mentiras. Eu não vou mais ficar buscando ponto para magoar as pessoas. Eu não vou ser mais uma pessoa estourada com essa mentira que o diabo conta, que eu tenho personalidade forte. Não, eu sou desequilibrado mesmo. Eu não quero ser mais equilibrado. Eu vou ser equilibrado, eu vou dominar a minha mente, eu vou dominar as minhas palavras, a minha língua. Eu não vou mais causar incêndios na minha vida. Eu vou atrair bênção, eu vou atrair favor do Senhor. Saia daqui hoje usando a sua língua com sabedoria. Saia daqui hoje usando a sua língua com sabedoria. Em nome de Jesus, fala com o Senhor agora. Jesus, abra ti meu coração e os meus medos fugirão. O teu toque, Senhor, meu prazer é viver em teu amor, me envolver. Ajuda, Senhor. Nos ajuda, meu Deus. Ajuda, meu Pai, a limpar dos velhos paradigmas, Senhor, do descontrole, do desequilíbrio, Senhor, das palavras pesadas, das maldições lançadas, meu Pai. Nós repreendemos em nome de Jesus, Senhor, esse padrão maligno, Senhor, que talvez vem se arrastando aí há anos, Senhor, há anos, atraindo peso, atraindo opressão para a vida dessa pessoa, destruindo relacionamentos, meu Deus, afetando a vida, a saúde muitas vezes delas, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, nós repreendemos, Senhor, todo peso, todo padrão diabólico.
toda sentença lançada, meu Pai. Muitas vezes a pessoa lançou tantas vezes a sentença da derrota, a sentença da separação, a sentença dos afastamentos, a sentença da miséria, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, nós repreendemos agora, Senhor, toda palavra, Senhor, toda palavra diabólica, Senhor, nós quebramos em nome de Jesus, Senhor, mas nós não aceitamos mais continuar plantando por isso, porque não adianta nós repreendermos e quebrarmos maldições se nós continuamos a dar causa a elas. Em nome de Jesus, Senhor, eu declaro, peça sabedoria ao Senhor, peça visão ao Senhor, para que Ele te ajude no domínio próprio, para que Ele te ajude a não cair mais nos desequilíbrios, nos descontroles. Peça ajuda ao Senhor, peça ajuda ao Senhor em nome de Jesus. Peça ajuda ao Senhor. Eu peço que você agora, se você está com a sua família, abençoa a sua casa, dê as mãos para a sua família e quebra essas barreiras. Não deixe mais que as palavras negativas impeçam Deus de te abençoar. Abençoe a sua casa, abençoe essa família, atraia a vida para a sua vida. Decida pela vida, atraia bênçãos, atraia favor para a sua casa, atraia favor sobre a sua vida. Declare a união, declare a graça, declare o poder sobre a sua vida, declare visão, sabedoria, domínio próprio, declare harmonia, declare capacidade de ouvir o Senhor. Abençoa, meu Pai, o nosso povo, abençoa, meu Pai, o nosso povo, abençoa, Senhor, o nosso povo. Eu declaro, Senhor, um povo abençoado, eu declaro um povo abençoado, Senhor, um povo que usa suas palavras para progresso, para crescimento, para avanços, meu Deus, que edifica, Senhor, palavras edificantes, palavras de poder, palavras de conforto, Senhor, palavras de vitória. Eu declaro, Senhor, sobre a vida do nosso povo, palavras de vitória, Senhor. Abençoa as casas, as famílias, os casamentos, meu Pai, os filhos, Senhor, as mãos, o lar, a harmonia. Eu declaro a harmonia para cada casa, para cada lar, para cada casamento, Senhor. Eu declaro poder, meu Deus, que as palavras do nosso povo atraiam poder, meu Pai, que as palavras do nosso povo atraiam poder em nome do Senhor Jesus, que as palavras do nosso povo, Senhor, atraiam vida, Senhor, vida para esse casamento, vida para este relacionamento, vida financeira, vida emocional, vida espiritual, Senhor. Nós declaramos vida, Senhor, da nossa palavra. Faça um pacto com Deus agora, da minha boca, Senhor, só vai sair vida, só vai sair bênção, meu Pai, eu só vou atrair bênçãos para a minha vida, para a minha casa. Eu não aceito, meu Pai, eu não lançarei maldição, Senhor amado. Eu serei tardio para falar, eu não serei impulsivo, eu não serei precipitado. Guarde isso, não seja um precipitado, um descontrolado. Você não é assim, você se acostumou a ser assim, então acostume-se a ter o padrão de Cristo, acostume-se a ter o padrão da palavra. Então eu serei tardio, não precipitado, meu Pai. Há mais esperança para o tolo do que para o precipitado. Eu não serei mais o precipitado, Senhor, eu não vou ser mais tolo sobre isso. Eu vou controlar minha língua, Senhor. A sua palavra diz, se eu botar força nisso, eu já venci quase tudo que eu precisava, porque eu sou quase perfeito. Então dá essa visão, meu Pai, que às vezes a gente tenta controlar milhares de coisas, tenta controlar uma que já vai fazer muita diferença. Ao invés da gente tentar acudir para lá e para cá e correr para lá e para cá e tem 500 mil coisas, não, vamos para aquela que vai ocupar lá mais de 90% dos problemas de uma pessoa, de um casamento, que é a boca dela. E da sua boca só saem palavras abençoadas. Não vai falar negativa, não, mas é isso que eu estou vivendo. Não, você vai abençoar. Lembra de Ezequiel 37, do vale de ossos secos. Eu declaro sobre isso, Senhor. Eu declaro sobre isso, Senhor. Eu declaro sobre essa situação. Eu declaro prosperidade. Eu declaro cura. Eu declaro vitórias. Eu não vou ficar falando, mas é que eu estou passando, porque eu estou vivendo, porque eu vivi isso, me aconteceu aquilo. Não. A palavra está ensinando. A sua língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. E quem gosta de usá-la vai comer dos frutos dela. Então que seus frutos, que você coma frutos de bênção, frutos de progresso, frutos de restauração na sua vida, frutos de crescimento. Dia após dia você está vendo crescimento. Você não vai mais ficar com aquele aspecto pesado, para baixo, chateado, não. Você só para cima,
Só para cima, só para cima, só avanço, só progresso. Ah, mas isso é o quê? É positivismo, é otimismo? Não, isso é fé. Isso é fé. O justo vive pela fé. O justo não vive por noticiário, por opinião de pessoas, por o que estão falando aí fora. Não, o justo vive pelo que Deus fala. Em nome de Jesus. Toma posse dessa vitória. Toma posse dessas mudanças, pessoal. Toma posse dessas bênçãos. Tome posse desse crescimento, tome posse dessas mudanças internas, porque a mudança começa sempre internamente, começa na sua mente. Você entendeu, você absorveu, você está convicto de que esse é o caminho, então você vai vencer. Peça sabedoria, peça discernimento, peça força para o Senhor te ajudar a todos os dias a manter, a estabelecer, porque o mais difícil não é conquistar, é estabelecer. A gente pode tomar uma decisão aqui, durar 3, 4 dias, mas o importante é estabelecer para se tornar o seu novo eu. Agora eu sou assim, meu Pai, eu não sou mais o tolo, precipitado, não, eu sou o sábio, o que come frutos de bênção na minha vida. Deus Todo-Poderoso, muito obrigado. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado, meu Deus, por essa palavra que é fundamental, que é tão importante para as nossas vidas, Senhor, porque se nós entendermos isso, Senhor, a gente elimina milhares de problemas da nossa vida, Senhor. A gente vai continuar tendo lutas, mas a gente vai ter força para lutar as guerras certas. Porque muitas vezes a gente está lutando as guerras erradas por conta disso. A gente está incendiando a nossa vida com a língua que é incendiada, que é inflamada pelo diabo, pelo inferno. Muito obrigado, Senhor. Obrigado pela sabedoria, pelo discernimento, Senhor. Obrigado porque mais uma vez o Senhor veio para reforçar, meu Deus, o padrão correto, o padrão do reino, Senhor. O padrão do Senhor, o padrão do céu. Muito obrigado, Senhor. Fala com todos nós, que cada um saia daqui remoendo, Senhor, meditando na palavra, ruminando a sua palavra, para que possa estabelecer este padrão e ser cada dia mais abençoado, um vencedor em nome de Jesus. Obrigado por tudo, Senhor. Nós te amamos e te agradecemos. Amém, amém e amém.